Ainda não é despedida, hein, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Leio na NVI. Provérbios 16, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar uma vez mais? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de te adorar, de te servir, e agora de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Traz, Senhor Deus, resposta àquilo de que precisamos, traz alívio, traz consolo, traz direção da parte do Senhor para a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, amém. O livro de Provérbios, ele apresenta 3 cenários. Uma literatura de sabedoria geral, visões da corte real, mas também instrução que é fornecida, e muitas vezes de maneira amorosa, de uma ligação de um pai e uma mãe que têm os seus filhos, através de conselhos profundos, com a intenção de provocar a reflexão sobre Deus. Sempre quando eu encontro com alguém, e às vezes a pessoa tem alguma dificuldade em se debruçar sobre a Escritura, ou fala que não tem a disciplina de ler a palavra de Deus, eu indico, leia João, que é um livro agradável de se ler, mas também leia Provérbios. Porque se você se perder em algum momento, Provérbios tem 31 capítulos, então você vai poder tirar um capítulo por dia, para você se debruçar. Se hoje é dia 27, vai lá, leia o capítulo 27 de Provérbios. E hoje eu já o fiz, e há verdades profundas no capítulo 27. Então é um livro que sempre quando a gente lê, a gente se debruça sobre verdades práticas para a nossa vida. Mas apesar de ser um livro prático, não é um livro superficial. Ele contém elementos morais e éticos que enfatizam a vida reta, que é consequência de um relacionamento com Deus. Então, aquele que tem um relacionamento com Deus, provavelmente, diretamente, ele vai ter uma vida reta diante de Deus. E como identificar em que se traduz uma vida reta? Leia Provérbios. Conselhos práticos de uma vida reta com Deus. Mas eu quero entrar nesse versículo 3 do capítulo 16, que também é um capítulo fantástico, cheio de verdades. Poderíamos lê-lo todo aqui e trabalhar de maneira até mesmo mais profunda, mas por conta do tempo nós iremos nos ater no verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. A primeira afirmação e convite de Salomão, autor do livro de Provérbios, é consagração. No Antigo Testamento, nós podemos identificar sobre o que significa consagração. Inclui ideias de separação de algum uso comum ou profano, traz a ideia de uma separação para o serviço divino, uma separação para as coisas e pessoas essas que eram separadas para o serviço de Deus, elas eram consagradas. Arão e seus filhos, quando nós nos lembramos da tarefa que eles tinham e das roupas que eles vestiam, vestes especiais, vestes consagradas em suas funções sacerdotais, sinal da sua aceitação, mas também um grande sinal da sua consagração. Pessoas consagradas para exercer
a função que Deus lhes havia conferido. No Novo Testamento, algumas palavras gregas que nós podemos identificar que trazem a ideia de consagração é dedicar, completar e santificar. O interessante é que o autor de Provérbios, quando ele nos traz essa verdade, consagre ao Senhor. Ele não profere meias palavras, muito menos, nem meias verdades. E Salomão também não tinha o hábito de dar voltas, como aquele que consagrar terá os seus planos bem-sucedidos, ou aquele que consagra. Não, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Confie, como diz outra versão, confie todas as suas obras. Ele nos compele, ele nos constrange, ele nos convoca a ter uma ação sobre aquilo que ele fala. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Dedique ao Senhor, complete ao Senhor, ou seja, entregue ao Senhor de maneira integral e santifique, ou seja, aquilo que você tem, aquilo que você vive, aquilo que você deseja, santifique na presença do Senhor. E aí sim, os seus planos serão bem-sucedidos. Amém, igreja? 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para... que diz aí? Será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nós não nos consagramos ou não nos santificamos ao Senhor para que as nossas vontades sejam feitas. Nem nos consagramos ou santificamos para que os nossos mimos sejam atendidos. Nós nos consagramos para toda boa obra, para que sejamos vasos de honra na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus e o seu convite para os homens daquela época era um convite de renúncia, para que aquelas pessoas, aqueles homens, vivessem na sua presença. E aquele convite era literal, porque quando Jesus os convidava à renúncia, eles abandonavam aquilo e logo os seguiam. Abandonavam aquilo que o impediam de ter uma vida plena na presença do Senhor e logo seguiam e atendiam o convite do Senhor Jesus para viver uma vida consagrada junto ao seu Senhor. E quando eu olho para os nossos dias, o convite do Senhor, ele permanece. Um convite de renúncia para viver uma vida consagrada ao Senhor, assim como no tempo da igreja primitiva, assim como no tempo em que Jesus ia e convidava, vem e segue-me, e as pessoas o faziam de imediato. Esse convite ainda reverbera no dia de hoje. Talvez a grande diferença seja na nossa atitude de renúncia, de pagar o preço, de renunciarmos, de vivermos uma vida digna, íntegra, uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida consagrada ao Senhor Jesus. Uma vida que o glorifique em todos os nossos atos. O convite ainda ecoa: segue-me, segue-me. E como falou com os apóstolos: segue-me e eu os farei pescadores de homens. E eles renunciaram. E a palavra do Senhor para nós nessa noite, se você quer obedecer o que diz consagre ao Senhor, é uma vida de renúncia, é uma vida de santidade, é uma vida que busca não ter os meus mimos, as minhas vontades, os meus pecados atendidos e perdoados à torta e à direito, mas sim uma vida de santidade que glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus.
Amém, igreja? Quem deseja essa vida consagrada, diga um amém bem forte. Amém. É o que o Senhor deseja para nós. E essa afirmação, como eu disse aqui, consagra, em outras versões ela diz, confia ao Senhor as tuas obras. E esse termo, quando nós nos aprofundamos nele de maneira literal, ele tem como significado rolagem. Rola as tuas obras ao Senhor. Rola tudo o que você faz ao Senhor. É a compreensão de um homem que tem uma carga e ele não tem a capacidade de carregá-la. O que ele faz? Ele rola essa carga até o seu camelo, estando o animal em posição de joelhos, e uma vez que essa carga é rolada até o camelo, depositada sobre o camelo, que detém a capacidade de carregar. E então, após o homem rolar a sua carga ao camelo, a viagem pode começar. Porque um camelo pode carregar a carga que o homem não pode carregar. Assim como o homem precisa da assistência divina para estabelecer a sua missão. O Senhor nos convida a rolar sobre Ele tudo o que nós vamos fazer. A depositar, como diz, dedicar, confiar, apresentar, santificar a Ele, rolar até Ele tudo o que nós precisamos ou desejamos fazer. Porque se nós confiarmos na nossa força, se depositarmos a esperança no nosso poder limitado, não avançaremos. Mas se rolarmos sobre o Senhor, tudo, como diz o texto, nossos planos serão bem-sucedidos. Porque Ele tem o poder de carregar, de sustentar as nossas obras, os nossos sonhos. Sonhos esses que nós veremos que deve vir da parte dEle. Então, se você nessa manhã tem tido dificuldade, se você nessa manhã está com a sua força esgotada, aflito, sobrecarregado, rola as tuas obras, rola tudo ao Senhor, que Ele nos susterá. Amém, igreja? Aqui diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Nós somos chamados para consagrar o que é o Senhor. Tudo. E de repente alguém pense, mas tudo é muita coisa, dá trabalho, porque tudo, afinal de contas, é tudo. Mas se você depende de Deus, se você pertence a Deus, se você deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, naturalmente Ele conduzirá à obediência e ao temor, então não haverá dificuldade em rolar ao Senhor tudo, porque o próprio Espírito Santo te dirige nessa direção. E esse rolar tudo não é uma rolagem sacrificial, mas é uma rolagem prazerosa. Você consagra porque é algo que vem do Senhor, e a nossa mente, e o nosso corpo, e o nosso coração cheio do Espírito, naturalmente entrega tudo, porque é prazeroso, não há dificuldade, porque a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mas se há em você uma dificuldade na renúncia, uma dificuldade na entrega, uma inclinação à continuidade no pecado, a renúncia que deveria ser integral, como diz o texto, tudo é uma renúncia parcial. Então, provavelmente, aquilo que você receberá são planos bem-sucedidos? Não. Entrega tudo, plano bem-sucedido. Entrega parcial, planos não bem-sucedidos. E o Senhor nos convida a entregar tudo nas tuas mãos. Outra coisa importante que vale destacar é que aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem compreensão clara do que significa
esse tudo? Tudo é tudo? Depende. Para você que é servo do Senhor, o Senhor abre os teus olhos e fala, esse é o tudo. Mas para você que tem uma visão equivocada, tudo não é tudo. Porque como nós poderemos consagrar tudo? Aquele recurso que é fruto de uma propina, pode ser consagrado ao Senhor? O meu olhar, que é um olhar cobiçoso, a minha mão que foge do querer do Senhor, a minha mente que tem pensamentos equivocados, eu consagro isso ao Senhor? Não, porque isso não provém da parte do Senhor, isso não agrada ao Senhor. Por isso precisamos a todo tempo ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios, avance na sua Bíblia aí, capítulo 20, verso 25. Diz assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. Então, consagra. Consagra, não. O que você vai consagrar é fruto de um relacionamento com Deus. Nós temos o exemplo lá em Juízes, capítulo 11, verso 30, de Jefté, que faz um voto de maneira equivocada e traz uma consequência terrível sobre sua vida, sobre sua família e, sobretudo, sobre a vida da sua filha. Essa consagração, ela é fruto de um relacionamento com o Senhor. Esse tudo é revelado ao passo que você se aproxima do Senhor e Ele o revela, e você entende, caminho na direção certa, porque tudo que eu tenho feito, tenho recebido do Senhor e tenho consagrado a esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Mas esse tudo que você entregará ao Senhor é algo que sucede de uma vida consagrada. O que eu consagro? A minha vida, o meu trabalho, a minha família. Eu consagro, Senhor, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Eu consagro a minha casa diante do Senhor. Eu consagro a minha igreja, Senhor, que é a igreja ao qual eu faço parte, e eu quero ver desfrutando da plenitude da Tua presença. Eu consagro ao Senhor o meu olhar, que seja um olhar puro, o olhar de um homem e de uma mulher que teme ao Senhor. Eu consagro as minhas mãos, tudo onde eu puser as minhas mãos, onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me dirija, porque eu quero que seja consagrado ao Senhor. Eu consagro ao Senhor os meus bens, consagro a minha maneira de pensar, de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de amar, porque eu entendo que tudo tem que ser consagrado ao Senhor, e eu não quero me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar em direção em que a minha vida seja uma vida consagrada ao Senhor. Esse é o desafio do cristão. Isso é consagrar tudo ao Senhor. E os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas que plano? Qual o seu plano? Se você fosse interrogado nessa manhã e perguntasse assim, qual é o seu plano? Ou talvez, qual o plano que Deus colocou no seu coração? E pasme, talvez muitos de nós não tenhamos essa resposta, nem uma resposta parcial, ou talvez nunca tenhamos pensado em qual é o plano, sequer fazemos ideia, porque muitas vezes, irmãos, nós temos vivido por demandas. Essa demanda surge e a gente faz. Apaga um incêndio aqui, apaga um fogo que surgiu acolá, e vai se equilibrando da maneira que dá, de maneira perigosa, periclitante, inseguro, sem saber o que vai surgir no dia seguinte, no próximo minuto, no próximo mês, porque não tem um plano, não tem um alvo, não tem uma meta, não tem algo a ser alcançado, não tem sonhos agasalhando o seu coração,
e fazendo a sua mente transbordar. Não tem objetivos claros que já foram acordados juntamente com o Senhor, fruto de uma vida de relacionamento íntimo com Deus. E aí simplesmente não temos os planos que deverão ser bem-sucedidos, que Deus nos designou e devemos estabelecer o nosso foco neles. E este que age dessa forma, sem planos, semelhantemente, aqueles que agem com planos estão suscetíveis às mais variadas surpresas da vida. Tanto você que pode afirmar com toda certeza, eu tenho um plano, ou você que afirma que não tem plano. Estamos suscetíveis àquilo que o Senhor nos experimentará, ou nos surpreenderá. Mas a grande diferença é que aquele que tem um plano entregue por Deus, ele o entrega a Deus, e ele não se desespera, pois o Senhor cumpre o que promete. Amém, igreja? Essa é a diferença. Para você que tem um plano, esse plano eu tenho certeza, ele veio de Deus para a minha vida. E o que eu faço? Abraço esse plano? Sim. Mas o que eu faço também? Eu devolvo para o Senhor. Porque o plano na minha mão sozinho, ele é um plano parcial. É um plano que tende a dar errado, porque o meu braço é limitado. Como o pastor disse aqui, o nosso braço é um braço de carne. Mas o braço do Senhor, a destra do Senhor, é uma destra vitoriosa. Então eu pego esse plano, obrigado, Senhor, eu devolvo ao Senhor e age segundo o teu querer. E a mão do Senhor e o seu poder se manifesta sobre a nossa vida e se cumpre, porque Ele é fiel. Amém, igreja? Assim que são os planos conduzidos pelo Senhor. No versículo 1 do capítulo 16 que nós lemos, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Do Senhor vem a resposta. Nós temos os nossos planos, e temos os planos que recebemos do Senhor, mas a resposta vem do Senhor. Peça nessa manhã: Senhor, manda o plano, manda a resposta, e só permite que aconteça se for para a glória do teu santo nome. Eu não quero plano que foi elaborado na minha vida pecaminosa, mas eu quero um plano que nasceu no coração do Senhor e alcançou o meu coração, e eu devolvo para o Senhor e cumpre a tua promessa, porque só assim eles serão bem-sucedidos. A palavra final é do Senhor, mas Deus deseja também de nós uma iniciativa. Deus manda o plano. Senhor, obrigado pelo plano. Eu vou sentar, cruzar as minhas pernas, os meus braços e esperar esse plano se realizar. Aí não dá. Quando Deus enviava um plano, um projeto para os seus servos, ele se realizava através da vida dos seus servos. Quando convocou Noé, o plano é esse, Noé. Noé foi trabalhar, construiu a arca. Quando disse a Abraão que tinha uma promessa de uma descendência incontável, Abraão foi na direção que Deus deu para ele. Quando o Senhor tinha um plano perfeito, que seria estabelecido através da vida do nosso Senhor Jesus, o Senhor pagou o preço, nosso Senhor Jesus, preço altíssimo, e o plano se cumpriu através da vida dele. Se o Senhor estabeleceu um plano na sua vida, tome a iniciativa de fazer a sua parte. Peça a direção do Espírito Santo de Deus para mostrar, nem que seja os passos iniciais que você precisa dar para que esse plano se cumpra segundo a vontade do nosso Deus, e você não deixe de experimentar o plano que o Senhor já colocou no seu coração. Quantas coisas talvez
já poderiam estar sendo realizadas através das nossas vidas, se de fato tivéssemos tomado a iniciativa de cumprir o plano que o Senhor já colocou no nosso coração. O quanto a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa família, a nossa vizinhança já poderia estar experimentando da parte de Deus, se aquele plano que foi derramado na nossa vida já tivesse dado start, se tivéssemos cumprido aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas há o tempo, e o tempo é o hoje, é o agora. Quando olhamos para homens e mulheres da Bíblia e da história, eram cristãos forjados no serviço, na dedicação e na entrega ao Senhor. Eles não eram inertes diante da necessidade e urgência que as pessoas tinham e têm de serem transformadas pelo Senhor. E a urgência permanece. Pessoas que carecem de terem suas vidas transformadas pelo poder do Senhor Jesus. E nós fazemos parte desse plano. Amém, igreja? Amém. Nós fazemos. Deus conta conosco para que os planos dele se cumpram na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que nos cercam. Quanto de nós aqui nessa manhã pode afirmar categoricamente: a minha vida hoje está sendo conduzida em conformidade com o plano que Deus estabeleceu no meu coração? Talvez poucos de nós, porque não nos preocupamos com isso, e não nos preocupamos por maldade, não nos preocupamos por distração. Mas aprova ao Senhor me alertar e nos alertar nessa manhã: volte para o plano que eu tenho para você, tendo uma vida consagrada. E como se começa isso? Com uma excepcional vida de oração. Tem um relato interessante que eu vi no podcast do pastor Pascoal Peragini. Ele falou sobre quando, antes de surgir a Cristolândia na sua igreja. E a visão que ele tinha sobre a Cristolândia era que era um projeto incrível, incrível, mas muito trabalhoso, dificultoso, tendo a necessidade de pessoas estratégicas para que aquilo acontecesse. E então ele achava bacana, mas não teve no coração implantar na igreja. Até que, num primeiro momento, o filho dele chega e fala com ele: pai, nós precisamos trazer a Cristolândia aqui para a igreja. Vamos fazer porque é um projeto incrível. E aí ele vai e fala para o filho dele: meu filho, é incrível, mas gera muita demanda, é difícil por conta disso, daquilo outro. E aí, tudo bem. Logo depois, um pastor daquela cidade manda um e-mail para o seu filho falando assim: por que vocês não trazem a Cristolândia aqui para a cidade? E então, a nossa igreja apoiará vocês no que vocês precisarem. E o filho trouxe aquilo para ele, o mesmo discurso. E aqui estou tentando trazer o que ele falou. Obviamente ele usou as suas palavras, mas ele afirma nesse sentido, que embora seja fantástico, é muito difícil trazer esse projeto para cá. Até que, no final de um culto, em momentos depois, em dias depois, no final de um culto, o líder da comunidade, da denominação, perguntou para ele por que aquela igreja ainda não tinha trazido a Cristolândia para lá. E de novo ele ouviu essa afirmação e ele começou a ficar ali com uma pulga atrás da orelha e deu praticamente a mesma resposta: conquanto seja fantástico, é difícil trazer a Cristolândia, por conta de toda a dinâmica que existe. Até que, em momentos depois, veio um irmão, deu uma oferta e falou assim: traz a Cristolândia para cá. E aí o pastor Pascoal, ele, acho que movido pelo Espírito Santo de Deus, ele compreendeu: será que não é Deus falando comigo?
Será que não é Deus estabelecendo o plano dele no meu coração e usando pessoas para falar comigo? Falou 1, 2, 3, a 4ª vez. Será que esse não é o plano que Deus tem para a minha vida? E então ele estabeleceu e a mão do Senhor está sobre aquele lugar, porque quando o plano é de Deus, o plano se cumpre, porque é um plano perfeito. E a nossa atitude deve ser de que Deus sonda o meu coração, toma os planos que estão no meu coração e revela para mim se vem da tua parte ou não, mas também traz os seus para mim, traz sonhos para a minha vida, nas áreas mais específicas dela, para que eu ande em conformidade com o seu querer, e me dá liberdade para perguntar: Senhor, esse sonho veio para mim, o que o Senhor acha? E o Senhor trazer resposta para você. E o pastor Piragini, ele fala o seguinte, que às vezes Deus pode falar: vai meu filho, é isso mesmo, ou fala assim: olha, não é mais ou menos isso que eu quis dizer não, precisa mudar aqui, precisa melhorar lá, ou às vezes Deus vai revelar algo para nós, nesse período de consagração, que você jamais poderia imaginar. Mas por quê? Fruto da consagração, do relacionamento com Deus. Ele vai te revelar: olha, na verdade, o sonho que você pensou é isso daqui, mas o que eu pensei para você é isso daqui. Fruto de uma vida de consagração. E Deus traz clareza, Deus traz paz, Deus traz a sua voz de maneira clara sobre a nossa vida. Tenha a prática de colocar os planos diante do Senhor. Alguns ele risca, outros ele incentiva e outros ele revela. E o Senhor nos revela segundo o teu querer, os planos que ele tem para nós. E ele revela quando a gente quer ou quando ele quer. Quando ele quer, quando ele quer. Quando nós lemos a passagem em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, quando o povo de Deus está exilado na Babilônia, o povo perecia, o povo estava humilhado, o Senhor chama o profeta Jeremias e manda ele escrever uma carta profética àquele povo, e diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Aquele povo sabia dos planos? Não. Quem que sabia? O Senhor sabia dos planos. Eu entendo que o Senhor, às vezes, para nos preservar, Ele não revela o plano de maneira integral, porque pode ser que nós fiquemos tentados a nos acomodar. Nós temos essa inclinação, mas Ele revela parcialmente, não para nos desanimar, mas para nos trazer esperança. Olha, o plano, eu vou te mostrar só o início do rascunho, o plano é esse, e aí os nossos olhos se enchem de brilho, é fantástico, porque vem do Senhor, e no tempo certo, Ele revela de maneira integral. O versículo diz aí, no capítulo 29, verso 11 em diante: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. É contraditório pensar, porque o povo está exilado, sofrendo, perecendo, humilhado, e o Senhor vem e esclarece: ó, o plano que eu tenho para vocês é plano de prosperidade, não de causar dano. Mas como assim? Se eu estou aqui só sofrendo dano, humilhado, longe da minha nação e perecendo no meio desse povo ímpio. Mas o Senhor afirma: o plano não é esse. O plano é de fazer você prosperar. E é um plano de esperança e de um futuro. Olha o que diz essa segunda parte: e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Consagração. Eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar a
presença do Senhor, eu vou conversar com o meu Senhor, ter intimidade com aquele que me chamou, e Ele vai me abandonar? Não, Ele diz, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, com uma vida consagrada, com uma vida de santidade. E o resultado está no último verso: e eu me deixarei ser encontrado por você. Querido, o Senhor deseja ser encontrado por nós, mas para que a gente o encontre, precisamos buscar, precisamos orar, precisamos nos santificar e nos consagrar na sua presença, para que de fato esse plano maravilhoso se cumpra na nossa vida. Esse plano é um plano específico para aquele povo? Sim. Deus convoca Jeremias, profeta Jeremias, e dá essa palavra para aquele povo. Mas eu estava lá em casa refletindo e pensei, de certo, é uma palavra direta para aquele povo. Mas é porque aquele povo era melhor ou pior do que eu? Não. A palavra era para aquele povo porque aquele povo era o povo de Deus. Eu falo, eu também sou povo de Deus. E eu tenho absoluta certeza que o plano do Senhor para mim é um plano de esperança, é um plano de futuro na sua presença, é um plano daquele que aguarda ansiosamente e de maneira esperançosa o retorno do meu Salvador. E eu tenho absoluta certeza de que, como a palavra diz, aquele que rola ao Senhor, aquele que consagra ao Senhor, que confia as obras ao Senhor, o Senhor o faz bem-sucedido. Então essa palavra eu recebi para a minha vida, plano de não causar dano, mas plano de um futuro e esperança na presença do Senhor. E que você receba essa palavra para a sua vida também nessa manhã. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Eu não estou aqui pregando prosperidade. Olha, receba essa palavra que o carro zero vai chegar amanhã, que a sua casa própria vai acontecer, que na segunda-feira a sua carta com a promoção vai estar lá. Nada disso. Eu estou dizendo que o que o Senhor tem para nós é o melhor. É plano de prosperidade. A gente vai entender o que é essa prosperidade, o que é ter um plano bem-sucedido na presença do Senhor. É uma compreensão totalmente diferente da equivocada que o mundo tem. O plano do Senhor é um plano maravilhoso, é um plano perfeito, é o plano de Deus. E diz o versículo, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Qual seria a sua definição, se eu te perguntasse nessa manhã? E já caminho para o fim. O que é ser bem-sucedido? O que é ter um plano bem-sucedido? Existe um termo no latim que significa assim, summum bonum. Summum bonum, que é facilmente identificado na filosofia, e o termo traz como definição mais simples, supremo bem. Qual é o seu summum bonum? Qual é a sua compreensão desse supremo bem? E essa definição traz como alvo da vida humana, com indicação de um mais alto nível de existência e expressão que se pode existir. Quando estudamos os filósofos, Aristóteles, quando ele pensa o que é o sucesso, o que é ser bem-sucedido, ele traz como aquele que alcança a felicidade. Ele fala, alcançar a felicidade é a realização humana e o sucesso daquilo que o homem pretende obter ou fazer e que ele faz no seu mais alto grau da sua existência. E quando nós olhamos para o contexto da nossa sociedade, na atualidade, há aí uma usurpação daquilo que realmente se traduz no que é sucesso para um homem e uma mulher que serve a Deus. A sociedade traz, talvez, de maneira mais simples, a compreensão de que sucesso é ter dinheiro, ter poder ou ter reconhecimento. Disse uma pessoa que tem sucesso quando alcança,
posições que são vantajosas em relação a outras pessoas e que a fazem admirável e invejável pelos outros. Talvez para um jogador de futebol, ter sucesso seja ele jogar na seleção do seu país. Agora, o suprassumo do sucesso do jogador de futebol é jogar no Botafogo. Essa é a verdade. Nem é tanta seleção, mas é o Botafogo. Amém, irmãos? Misericórdia, né? Para um ator, espere que o melhor está por vir. Mas para um ator, talvez o sucesso seja ele poder chegar até a frente do palco e poder levantar a estatueta de um Oscar. Para uma pessoa envolvida com a música seria ganhar um Grammy. Talvez para um atleta que se dedica tão arduamente, seja estampar no seu peito o peso de uma medalha olímpica. E para tantos outros, talvez para um químico, físico, um matemático, as pessoas envolvidas na manifestação do desejo de que se tenha paz, seja ganhar um prêmio Nobel. E tantos outros prêmios. O jornalista é um Pulitzer. Mas para nós, e eu não faço julgamento sobre esses prêmios, porque é fruto de uma dedicação intensa e de talento que essas pessoas têm. E é totalmente válido. Mas para nós que somos cristãos, que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para nós o sumum bonum, o supremo bem, o sucesso, o ser bem-sucedido do ponto de vista do servo de Deus, no relacionamento que ele tem com o seu Deus e nos planos que esse Deus estabeleceu para a sua vida, é diferente. O nosso ser bem-sucedido é pegar a salvação que só recebemos em Cristo Jesus. Essa salvação que adentra a nossa vida, que invade, que penetra a nossa alma no seu mais profundo. E fruto disso, somos abraçados, alvejados pela ação do Espírito Santo de Deus, que conduz a nossa vida em direção à vontade e ao querer do Senhor, e que milagrosamente Ele pega esse homem corrompido, esse homem miserável, e habita em nós e muda o nosso viver, que outrora estávamos destinados ao choro e ranger de dentes, na mais profundeza, escuridão do inferno. E o Senhor pega, e o sumum bonum, o ser bem-sucedido, o supremo bem, é pegar essa vida, tirar essas vestes sujas e trazer vestes claras, trazer esse homem que só maquinava o mal, e agora ele busca o bem, pegar aquele coração tão machucado, desesperançoso, tão sujo, e dar um coração novo. Isso é o sumum bonum, isso é o supremo bem, isso é o ser bem-sucedido do cristão. Pega esse coração novo e coloca ali sonhos, coloca esperança, coloca confiança, coloca a certeza de um porvir melhor e de que um Senhor que o ama o virá buscar. Esse é o supremo bem, que embora a gente continue pecador sim, mas é um pecador perdoado, é um pecador que experimenta o amor do Senhor de vez em quando, não, experimenta todo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, não porque a gente merece, mas porque o supremo bem, o sucesso da parte do Senhor, Ele nos alcança todos os dias, e os planos do Senhor se cumprem a cada manhã. Isso se manifesta no nosso compromisso de santidade, de consagração na presença desse Deus.
E o destino que era outro. O destino que era um destino tão triste, para aquele que não iria ser condenado, mas para aquele que já estava condenado. É um destino novo. É um destino que para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eternidade com o Senhor. Amém, igreja? Eternidade com o Senhor. Esse é o plano perfeito. Esse é o plano bem-sucedido. Esse é o plano que dá certo. Ser bem-sucedido é viver uma vida plena na presença do Senhor. Desfrutar e executar o plano que Ele coloca no nosso coração. E eu encerro afirmando que o sucesso do cristão é o plano que Deus deseja realizar na sua vida. Vida que o glorifica. Mas nós também somos bem-sucedidos. Preste atenção. Nós também somos bem-sucedidos quando os planos que são nossos, os planos que nós temos, os planos que não são de Deus, o Senhor os frustra. E nós somos bem-sucedidos, porque isso também se manifesta no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Porque nós só devemos querer o plano que vem de Deus. E que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para entender isso. Amém? Que o Senhor abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor. Vamos orar então? Quantos aqui foram abençoados nessa manhã? Fale assim comigo: Senhor, me ajuda a ter uma vida consagrada e que os seus planos se cumpram na minha vida. Amém. Senhor Deus, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua graça, e rogamos ao Senhor que nos ajude, através do teu Espírito Santo, a termos discernimento para entender o teu querer sobre nossas vidas e nos dê sabedoria para cumprir os teus propósitos, Pai. Que se há algum de nós aqui nessa manhã que tem se desviado do teu plano, Senhor, nos constrange a voltarmos para a rota estabelecida pelo Senhor, e que possamos rolar a nossa vida e tudo o que temos e que somos aos teus pés, para o Senhor agir, não da maneira que queremos, mas da maneira que o Senhor deseja, Pai. E oramos nessa manhã dizendo que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus conosco seja nesta manhã e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado.